Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gustavo e dessa vez eu estou trazendo você para uma proposta um pouco diferente. Você vai perceber que o quadro não está mais no fundo, a gente não tem tópico porque hoje não é uma aula, tá? A proposta da nossa conversa de hoje é bater um papo com alguém que já passou pela mesma situação que você. Então aqui do meu lado a gente tem o Matheus Mandu e hoje Sargento Mandu, tá? Seja bem-vindo, Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Gustavo. Nada, meu É amigo. uma honra. Eu participei do processo de formação do Matheus, né, da vida escolar durante o ensino médio, e aí eu trouxe aqui algumas perguntas para trazer para o Matheus, que eu espero que você consiga entender e se identificar para perceber que a jornada não muda, não é tão diferente assim de uma pessoa para outra. E a gente vai abordar desde a sua fase de ensino médio até a sua fase de estudos para ser aprovado no concurso e, por fim, o seu processo de formação, tá bom? Então vamos lá. Posso começar com a primeira pergunta? Vai lá, solta. Tá bom. Matheus, que tipo de aluno você era no ensino médio? Gustavo, pra ser bem sincero, você mais do que ninguém sabe. Você me acompanhou durante os 3 anos de ensino médio. Eu era um aluno normal, não era dedicado, não queria me destacar em nada, só tirava as notas ali pra passar durante os bimestres e era isso. Às vezes, para algumas matérias, era meio cagalhão, né? Deixava a desejar um pouco ali, mas consegui, né? Consegui completar o ensino médio. Verdade. E foi isso. Era um aluno normal, assim, nada muito espetacular. Assim, era esforçado, né? Isso, sempre tive muito esforço ali, mas era aquilo. A partir do momento que eu sentia que eu tava passando do ponto ali do esforço, eu parava e ficava ali. Tirava meu 7, meu 6 e pra mim já era o suficiente. Isso é uma coisa muito comum, né? Porque as pessoas se nivelam muito pela média. Isso. Sendo que as pessoas que alcançam, as pessoas que atingem outros patamares, elas precisam se nivelar acima da média. Acima da média. Então a média ela é uma exigência escolar, né? Toda escola tem uma média mínima para cada aluno, assim como os concursos, de certa maneira, alguns deles também têm. Mas a grande questão é que o aluno, ele, desde o ensino médio, já tem que começar a pensar que se ele quer um diferencial para a vida dele, ele precisa começar a se preocupar em ser alguém além da média. Exatamente. Porque a média é o mínimo para todo mundo. É o mínimo para todo mundo. Tá? Então vamos lá. E aí, Matheus, quando que nesse núcleo, né, nesse caminho em que você simplesmente era um cara que tirava a média, despertou, porque você poderia ter tido a vontade de fazer medicina, você poderia ter tido a vontade de ser advogado, veterinário, aonde despertou em você, aonde surgiu em você um interesse para a carreira militar? Então, o interesse pela vida militar era desde a infância, assim. Eu tinha um sonho quando era pequeno de ser bombeiro. Eu ficava brincando muito, assim. Eu sempre tive um olhar diferente, assim, para a carreira do bombeiro, pelo fato deles ajudarem as pessoas. Eu tinha vontade de ser salva-vidas. Só que no começo ali da adolescência, ali no ensino médio, eu tive acesso a informações sobre o militarismo, sobre o exército, sobre a aeronáutica, sobre a marinha. Tava chegando a época do alistamento também. Foi ali que deu o boom, né, para eu me direcionar para esse rumo de ser militar. Eu queria ser militar, eu sabia que eu ia ser militar. E foi a partir da adolescência que eu trilhei o caminho das armas, como a gente diz, do exército, né? E foi ali que eu vi que era o que eu queria realmente para minha vida. E foi isso, desde o ensino médio eu fiquei pilhadão com o exército, com força armada e foi isso. Isso é interessante. E eu queria te perguntar o seguinte, o que passou pela sua cabeça, sendo um aluno focado no mediano, para os 17 anos você fazer a primeira prova da ESA a título de treino? Por exemplo, se você já não tinha um nível assim tão bom na escola, por que você foi mera curiosidade? Você queria viver a experiência? Isso, como é que foi? Exatamente. Eu fui justamente para sentir a batida ali da prova, sentir o clima e tal, que é muito importante, você saber onde é que você está pisando, né, para tudo na vida. E ali que eu vi, tipo, eu sabia que eu não era nada
fora do eixo ali no colégio, e quando eu fiz a prova eu tive uma noção ali, tipo, senti uma dificuldade, você vai sentir. Você não está habituado ali a estudar direto, eu no ensino médio não era assim. Mas eu vi o ritmo da prova, vi como é que era, o que eu ia ter que melhorar e vi que era possível, entendeu? Não é nada impossível. Com esforço ali, você vai conseguir, se você se dedicar, se você abdicar de algumas coisas, você com certeza vai atingir sua meta, e foi o que aconteceu comigo. Às vezes, isso eu acompanho muito nos meus anos de trabalho com relação a isso. Às vezes o aluno, que ele é o melhor aluno da turma dele, uma turma de 50, Exatamente. uma turma de 60, ele é o favorito para fazer um vestibular, ele é favorito para fazer uma prova militar. Exatamente. Mas é o cara que nunca se colocou à prova de uma experiência real, Isso. né? Então, quando ele chega ali, ele às vezes vai super mal e todo mundo fica surpreso pelo fato dele não ter ido bem. Sim. Mas na verdade é porque ele nunca se expôs. Então você acha que isso eu tô te perguntando a título de dica para os assinantes, né? Para o pessoal do canal. Você acha que é importante, mesmo independente de nível, a pessoa que quer fazer esse concurso, ela fazer a maior quantidade de provas possíveis para ela ter a experiência? Porque assim, provas, com você fazendo muitas provas, você está se treinando, você está treinando o tempo para fazer uma questão, você está treinando tudo. Então, é o que eu tinha até falado. Para você ser um concurseiro, você tem que se doutrinar, sabe? Você tem que ser metódico da forma que você faz a prova, da forma que você estuda. E quando você faz muitas provas, você adquire essa experiência para você tá se treinando, se massificando ali da forma que você vai fazer a questão. Então, para mim, foi muito importante ter feito essa prova a primeira vez, porque além de eu sentir essa confiança mais para estudar, né, de ver que não era impossível, de ver que não era tão difícil, eu me senti, assim, sabe, eu queria mais, entendeu? Eu queria mais, queria continuar ali batalhando, e foi isso que eu acho que me levou ao êxito. Eu acho que funciona também como uma espécie de termômetro. Isso, exatamente. Para você saber em que nível você tá, em que pé você tá. Tipo assim, eu sou um cara eu sou um cara mediano do ensino médio, então, caramba, o que eu preciso saber para eu poder passar nesse concurso? Sim. Nossa, eu realmente fui ruim demais, ou não tá tão ruim quanto eu pensava, sabe? Assim, eu acho que esse termômetro é fundamental. Assim, no ensino médio, o Gustavo, assim como para vocês, ele dá aula de História e Geografia, né? Uhum. Ele me deu aula de História e Geografia. E ele eu lembro, antes da prova, ele me direcionou. Ele, estuda isso aqui. Ele deu uma papirada lá na casa dele, viu que caía isso, isso e isso. E eu lembro disso até hoje. Que ele falou, vai cair isso, vai cair isso, vai cair isso. Pode estudar. E não deu outro, entendeu? Caiu realmente, tipo, a parte de História e Geografia eu sabia que eu estava bem preparado, né? À medida do possível aí. Mas foi isso, eu me senti bem, assim, quando eu fiz. A cabeça da pessoa que faz prova, ao meu ver, ela tem dois rumos, né? Ou o cara, ele faz a prova, ele vai mal e se sente mal, não quer mais, isso é uma parada que realmente acontece. Não saber lidar com a frustração. Mas isso é normal, isso aconteceu comigo uma vez. E isso é uma coisa da vida. Isso é uma coisa não é uma da coisa vida, exclusivamente só de prova. Exatamente. Sabe? Se você parar pra desistir a cada tropeço, você não vai viver. Exatamente. E o outro é o cara que ele vê como, assim, como eu vi, sabe? Vê o lado positivo. Eu vi como um teste, vi que dava pra continuar, vi que dava pra manter, e acendeu em mim o sentimento de quero mais. Aí foi só vitória. Bem bacana. Vamos lá. Quais foram os concursos do seu primeiro ano? Você fez prova para quê? Então, no primeiro ano, quando eu fiz a prova da ESA, não foi antes no primeiro ano de preparação, né? Foi no segundo ano do ensino médio, eu acho. Aí, no terceiro eu comecei a trabalhar, e quando eu terminei o ensino médio, eu entrei na vida do concurso, eu virei concurseiro de verdade. E eu estudava, na verdade, para SpaceX, né? Eu queria a carreira do oficialato. Estudava para SpaceX, o foco principal era SpaceX, mas aí eu também fazia prova para a AFA, fiz prova PFON, fiz as provas da ESA, da EAR também. Então, ali, todos os concursos militares eu tava fazendo justamente pelo motivo do treino, né? Você
tá se capacitando ali, vendo o ritmo de prova, lidando ali com o clima hostil, que é um clima realmente um clima de concurso militar é diferente. É diferente de É vestibular. diferente de vestibular, então... Diferente de escola técnica, né? Escola técnica é um clima totalmente diferente, então você tá se habituando a isso, a você tá passando ali por perrengues, você cria uma casca ali que é bom você tá sempre fazendo prova ali para você, quando você chegar na sua prova, do seu foco, do seu sonho, você tá com a casquinha grossa ali para você se sentir mais confortável, né? E isso é muito importante, você tá fazendo vários concursos. Você chegou a fazer as provas de fuzileiro e aprendiz? Não, não. Por opção mesmo, não cheguei a fazer, mas assim, tive muitos amigos que fizeram, se deram bem. Um, inclusive, rumou para a carreira de aprendiz, tá muito feliz hoje. Conheceu o Brasil todo. Então, é bom você ter essa oportunidade, né, de fazer vários concursos. Porque no meio de vários concursos, se você for aprovado em mais de um, você pode se identificar com um. E eu acho muito importante. Na verdade, a ideia aqui, né, a analogia que a gente está tentando mostrar para vocês, é você poder abrir o leque de possibilidades e saber quais são as que você pode fazer. E aí, a partir do momento, vai começar com o tempo de concurso, de estudo e etc., você vai tendo a identificação. E aí você começa, você estuda de maneira genérica para tudo, e aí quando você começa a ter uma identificação com uma determinada força armada ou com um determinado concurso, você passa a direcionar. E eu acho que esse divisor de águas é fundamental para você ter sucesso, sabe? Pra você ter isso. Primeiro as pessoas querem passar em alguma coisa, depois que elas começam a estudar, ficam boas, ficam seguras, né? Elas passam a escolher para onde elas querem ir. Então aí você já está num outro nível de conhecimento, você já está num outro nível de segurança a partir do momento em que você passa a ser seletivo, tá? Sim. Então, assim, a gente vai mostrar para vocês hoje, aqui ao longo da nossa conversa, que o Matheus começa fazendo de tudo e depois ele passa a escolher, né? Exatamente. O importante também é você ter o foco no que você quer. Não adianta você também querer ir abraçando todos os concursos, porque isso pode te gerar problema na hora do estudo. Então você tem que ter um foco num concurso. Eu quero fazer prova para IA, quero ir para IA. E você vai se testando fazendo outros concursos para se treinar. Aí você vai chegar no ponto que você vai poder escolher mais de um. Mas o importante mesmo é você ter o foco no que você quer. A pergunta que todo mundo deve estar se fazendo nesse momento. Você passou por alguma coisa no seu primeiro ano de concurso? Não passei para nada. Foi um ano de desastre nas provas para mim. Porque eu cheguei muito sem saber o que fazer, né? Então, foi um ano de muita dificuldade ali, que eu tive que correr atrás de muito prejuízo causado pelo ensino médio mal feito da minha parte. Como eu falei, eu era um aluno cagalhão ali, era da turma do fundão. E não estudava da forma que deveria estudar no ensino médio. Então, é bom você estar numa batida boa de estudo no ensino médio, que você não sente tanta pressão quando você vai para um... Pesa menos, né? Pesa menos, exatamente. O mundo do concurso é um mundo muito intenso, cara, de estudo. Então, eu cheguei sentindo de uma forma que não, assim, não sei mensurar. Foi uma bola de neve que foi se formando e quando eu vi eu estava muito atrasado. Assim, eu vou falar uma coisa que eu acho e você me dá a sua opinião a respeito disso. O aluno que vai para o primeiro ano de concurso, ele está indo para sanar todas as deficiências que ele mesmo construiu no ensino médio em português e matemática. Então, sim, depende do aluno. Não é a dúvida, né? Geralmente é a dívida. Sim, então, depende do aluno. Tinha camaradas que estudaram comigo no primeiro ano que, tipo, primeiro ano de curso do cara, e o cara decolava já, sabe? Mas será que esse cara fez um bom ensino médio? Então, depende, vai depender do... Então, tem cara que é excepcional na questão de assimilar o conteúdo e poder aprofundar já no mesmo dia. Eu não era esse tipo de cara, no primeiro ano principalmente. Eu assimilava o conteúdo que eu aprendia na terça-feira só na outra terça-feira da outra semana. Eu era bem... Você é mais do time do esforço. Eu era bem limitadinho. Mas aí com o tempo fui melhorando, graças a Deus. Perfeito. Então a gente já sabe que no primeiro ano você não teve êxito. E aí eu queria saber como que, quando virou o ano e virou a chave,
como foi a sua cabeça para esse segundo ano? Além disso, como é que foi assim a sua forma de ver os estudos, de lidar com as dificuldades que você... Porque não tem nada de ruim em errar, mas você já não poderia mais cometer os mesmos erros que cometeu no primeiro ano. Exatamente. Mas no meu segundo ano, como eu falei, como eu fiz a prova da ESA na primeira vez, eu queria mais, entendeu? Eu queria sanar minhas panes, queria diminuir meus erros. Eu era um cara que ficava muito nervoso ao fazer prova. Fui tentando diminuir meu nervosismo. Não consegui tanto, mas ali consegui acertar aparar algumas arestas ali e colhi frutos, entendeu? No primeiro ano, apesar de ter sido um ano de muitas dificuldades, ao começar do segundo ano, eu estava colhendo os frutos daquele ano, entendeu? Do esforço que eu tive. Eu comecei o curso preparatório com muita dificuldade em física e química, por exemplo. No meu segundo ano de concurso ali, eu já estava no nível bem mais avançado de física. Em química nem tanto, que eu tinha muita dificuldade, mas eu já sabia alguma coisa, entendeu? Então eu estava colhendo ali os frutos do primeiro ano, do esforço. Então você não pode... É como eu falei, são dois tipos de divisão que a pessoa que faz concurso tem, né? Talvez hoje tenha mais um, não sei. Mas, ao meu ver, são dois. O cara que ele vai mal e se joga para baixo, vai pro barro e não consegue voltar mais, ou o cara que vê o ponto positivo da coisa e vai até o final. Falando sobre isso, e isso nem tá aqui no script da conversa, quais foram as estratégias que você teve para lidar com o seu nervosismo nervosismo em realizar a prova, tá? Uhum. A partir do segundo ano. Então... Porque podem ter várias pessoas aqui que sintam a mesma coisa que você estava sentindo naquela época, entende? Então, no meu segundo ano, o que me ajudou muito a controlar o nervosismo foi a questão dos simulados. Porque simulado é muito importante. Tanto os simulados quanto o número de provas que eu fazia no ano. Então, até para isso, você fazer muitas provas no ano, você fazer vários concursos, apesar de não ser o que você queira, é importante. E os simulados me ajudavam muito a controlar um pouco ali do nervosismo. Não controlei tanto, no segundo ano também fiquei muito nervoso. Era um moleque muito ansioso, sou muito ansioso até hoje, mas hoje eu consigo controlar mais. Porém, os simulados são de suma importância. E fazer prova também, que prova também é um simulado, entendeu? Quanto mais facilidade você tem para resolver questões, porque isso é uma coisa que você constrói, é treinamento, sim. Quanto mais facilidade você tem, mais você chega na situação real de prova, é como se você estivesse ali só fazendo mais uma folha de exercício. Sim, exatamente, não é? Exatamente. No segundo ano eu também não estava tão rato assim, igual ele tá falando, mas foi um ano que eu melhorei bastante, tanto a minha postura como aluno, tanto a minha postura como pessoa também. Aí beleza, você nesse primeiro ano você amargou um fracasso, sim. Né? Ou se você fez mais de uma prova, você amargou alguns fracassos. Exatamente. Eu queria saber como é que foi nesse segundo ano a questão do apoio familiar. Por que eu estou te dizendo isso? Até hoje é muito comum, principalmente aí falando de vestibular, né? O pai levar o filho para fazer uma prova, sim. O filho está no banco de trás ou está no banco do carona e o pai fala assim, aquele incentivão de prova. É o último ano que eu pago o curso para você, hein? ou aquela assim, mas tu sabe tudo, né? Mas tu vai passar hoje. Então, aquela pressão que já é grande internamente, ela ainda vem de fora para dentro. Sim. Entendeu? Então, assim, como é que foi para você essa questão do apoio do familiar? Mas meus pais sempre me apoiavam, sempre estavam ali me apoiando mesmo, me dando a base, me dando tudo que eu precisava para tá fazendo a melhor prova da minha vida, sabe? Porque, assim, todas as provas que vocês forem fazer, encarem como sendo a melhor prova da sua vida. Isso eu aprendi no meu último ano e foi o que deu muito certo pra mim. E tanto meu pai, o pessoal que namora aí, tenta arrumar uma namorada que realmente some com você, porque é difícil, cara, é difícil tanto pra gente quanto pra elas. E o pessoal, os namorados também. Ela também me apoiava muito, estava sempre ali, chegando junto. Algumas provas ela me acompanhava, sabe? Dava aquele abraço ali, dava aquele conforto ali, tentava deixar o mais tranquilo possível para chegar junto e chegar bem na prova, sabe?
Agora eu vou chegar num segundo elemento. Por que eu tô falando isso? Porque você é um privilegiado, né? Você tem uma situação em que você tinha uma namorada que te apoiava, você tinha uma situação de uma família que te apoiava. Assim, nem todos nós, né, ou nem muitas pessoas não têm uma família, Sim, sim. vamos dizer assim, bem estruturada, ou alguém para dar apoio, ou mesmo aquele cara que trabalha de manhã, faz o cursinho de noite, ou troca, e aí o apoio dele é ele, né? Nesse ponto de vista, porque as pessoas, você vai falar isso aqui, né, que as pessoas passam horas estudando e tal, mas para você, qual é e qual foi naquele momento ali a importância do grupo de pessoas que estudava com você e que ficava lá contigo de 7h30 da manhã às 9 da noite? Então, como ele falou, eu ficava de 7h30 da manhã até 10 horas da noite estudando. Então eu não tinha tanto contato assim com meus pais, com a minha namorada. Era só final de semana, depois de simulado e olha lá. Isso quando eu não estava com matéria pendente para eu ter que ficar estudando o final de semana todo. Se alguém está passando alguma dificuldade, você vai lá e ajuda. Se alguém vê que você vai estar na dificuldade, alguém vai chegar e vai te ajudar. Então é muito importante você estar cercado ali de pessoas que querem o mesmo objetivo que você, que querem somar, que querem evoluir. É importante também você ajudar quem você vê que está precisando de ajuda. Eu fui um camarada que sempre busquei ajudar todo mundo e, pô, sou muito orgulhoso do que eu fiz pelos outros, do que fizeram por mim e da onde eu cheguei com a ajuda dos outros, ajudando os outros. É muito importante você ter esse grupo, porque esse pessoal vai ser sua família ali durante sua preparação, entendeu? Você não vai ter tempo para você realmente estiver imbuído ali na missão de, pô, vou aprovar, vou fazer uma prova difícil, vou ser aprovado, você realmente vai ter pouco contato com seus familiares. Então, você vai ter que abdicar de ir num domingo na casa da sua tia almoçar em família. Você vai ter que fazer isso, infelizmente. Mas o pessoal que tá ali te cercando no curso é o pessoal que vai caminhar contigo, vai virar tua família, vai te abraçar e vocês têm que caminhar junto o tempo todo e é isso. Foi assim que aconteceu comigo. Dentro dessa premissa assim que você está narrando para mim de primeiro, segundo ano de concurso, estou construindo conhecimento e resolvendo deficiências. Sim. Né? Você acredita que o ato de estudar, tirando dúvida dos seus companheiros de estudo, também é uma boa forma de estudar? Pô, muito. Você aprende mais passando conhecimento do que só absorvendo. Você reforça, né? Você reforça, exatamente. Uma questão de matemática, por exemplo, que eu fazia de uma forma, quando eu estava mais cascudo, fazia de uma forma para mim, quando eu ia explicar para outra pessoa, eu tentava buscar outro caminho, tentava fazer de outra forma, para agregar não só conhecimento para a pessoa, para ela ter visões diferentes de fazer uma questão, quanto para mim também, para ter mais formas ali de buscar um resultado correto na prova. Isso é muito importante. Você tá passando conhecimento para frente é muito importante de verdade no mundo do concurso. Pergunta que não quer calar. E aí? Passou no segundo ano? Então, no segundo ano foi um ano que eu tive uma aprovação. Passei na ESA. Já deu uma luz no fim do túnel, né? Já deu uma luz no fim do túnel. Aí fui aprovado na ESA. Mas, assim, não era aquilo que eu buscava, entendeu? Eu sabia que eu tinha um potencial para continuar estudando, meus pais me apoiavam, então eu sabia que eu podia ir mais longe, buscar realmente o que eu queria para mim, para minha família. E porque não é só quando você vira concurseiro, você almeja um sonho, você cria um sonho na sua cabeça, eu quero virar sargento do exército. Toda a sua família abraça o seu sonho e todos eles vão sonhar com você, vestindo a farda de sargento, sendo sargento. Eles que vão vibrar junto contigo lá. Então, era assim na minha casa. Então, todos ali abraçaram a minha ideia de ir rumo ao meu sonho. Então, a realidade começava aqui, né? Exatamente. E qual era o seu sonho, já que você passou para a ESA e não foi? Meu sonho era ir para a SpaceX. Sempre foi minha vontade, assim. Depois que eu descobri, que eu pesquisei, que eu vi que era uma parada, assim, diferenciada, eu, quero ir pra SpaceX, quero ser oficial do Exército Brasileiro. E fui ali até o final, até o final
Até onde eu pude, eu fui atrás do meu sonho, entendeu? Então, ou seja, você chegou no segundo ano, aí você já conseguiu uma aprovação. Muitas pessoas, às vezes por desespero ou imaturidade ou ansiedade, vou pegar o que apareceu para mim, tá? Sim. E aí, consequentemente, a pessoa talvez não explore o seu potencial por completo, Exatamente. né? Como você começou a fazer concursos com 17 para 18, né? Você tinha tempo suficiente para arriscar. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui para vocês é que quando você pega o edital e você vê as idades limites, você tem que saber durante quanto tempo você pode arriscar. Às vezes a pessoa naquele um ano só é o ano de limite de idade e o cara só tem aquela oportunidade. Agora, quanto mais cedo você está informado, quanto mais cedo você está estudando, mais você vai crescendo o seu leque de possibilidades a ponto de você poder criar escolhas, né? Sim. Então tá, segundo ano de concurso do Matheus, ele é aprovado para a ESA, mas ainda não era aquilo que ele queria, e aí ele então, obviamente, vai para o terceiro ano de concurso, né? Então, às vezes, que fique claro para você aqui que você está no primeiro ano, amarga um fracasso e desiste, tá? A gente está narrando a história aqui de uma pessoa que no final da história você vai perceber que é um vitorioso, mas que já está indo para o terceiro ano de concurso, né? E aí, como é que foi esse terceiro ano? Então, o terceiro ano foi um ano que eu já estava mais cascudo, né? Já sabia tudo que eu tinha que fazer. Foi questão de detalhe mesmo, mas, sabia de qual é salteado que eu tinha que fazer durante o curso, durante todas as provas. Como é que ficou a física e a química nesse ano? Já tava sagaz. Tava sagaz? Tava sagaz, Então foi um ano, assim, que eu tava bem rato ali de questão, matava muita coisa. Fominha de questão. Fominha de questão. A gente chama o quebrador, né? Que é o cara que quebra a questão. Me dá mais uma aí pra eu fazer, sabe? Então eu era esse tipo de cara que tava sempre buscando mais questões, as questões mais difíceis. Então, Matheus, a gente tava falando aqui que você já começou a construir o hábito de quebrar a questão, né? De procurar as mais difíceis, de se desafiar, né? Procurar o desafio. Isso era uma necessidade para você? Eu acho que mais pro ego também, cara. Não adianta muito você sempre buscar assim, se aprofundar tanto, senão você vai sair do foco do seu concurso. É muito importante você estar sempre no foco do seu concurso. Eu acho que esse foi um ponto que eu me perdi, entendeu? Foi um dos detalhes que me levaram ao fracasso no terceiro ano, porque eu não consegui a meta que eu queria. É o famoso estuda pra tudo, mas não estuda pra nada? Exatamente. Eu tava estudando ali para algo, queria realmente algo a mais, para ter uma base maior, para eu saber mais coisas, para eu poder também estar ajudando melhor as pessoas. Só que foi algo que eu fugia muito ali da batida do meu concurso. Que se você se perder vai ser um caminho sem volta e você vai acabar jogando outro ano de preparação fora. Você já antecipou a pergunta que eu iria fazer, né? Você usou, dentro do contexto aqui do recorte do terceiro ano, você usou a palavra fracasso. Então quer dizer que no terceiro ano foi fracasso? Assim... Foi fracasso para aquilo que você queria. Foi fracasso porque mas você passou por alguma coisa nesse terceiro ano? Passei tanto para ESA quanto para EA. Então já é a segunda vez que você passa para ESA em 10 minutos de conversa? Sim. Tá, beleza. Só para eu saber. Aí eu passei para ESA e para EA. Porque, assim... Como eu estava muito aprofundado e como eu já tinha feito as provas, é muito importante vocês fazerem prova antiga, é muito importante mesmo. Eu já conhecia tudo que poderia cair, já sabia. Inclusive tem nos próprios sites dos concursos, tem as provas antigas para você baixar. Exatamente. Tá? E eu tinha esse suporte ali de fazer provas antigas, então eu fazia bastante. Então eu já chegava meio que no ritmo da prova. Assim, na semana da prova mesmo estudando para as PSECs, no caso, na semana ali da prova, eu fazia assim, 5 provas antigas do concurso que eu ia fazer no final de semana. Então eu já chegava meio que doutrinado ali, sabendo o que poderia cair ou não, e chegava e... Uma prova ela é construída por uma banca, né?
Então essa banca é feita de pessoas. Então, consequentemente, as provas têm um conjunto de personalidades. Sim. O que se reflete na prova é a personalidade da galera que monta a banca. Acabou. Sim. Então, assim, não adianta você querer fazer a prova da ESA estudando em cima da prova anterior da EAR. Por quê? Porque Então, é outra personalidade. É outra personalidade. É outra linguística. É outro ritmo de prova, entendeu? A prova da EAR, por exemplo, é uma prova que eu via como uma prova de velocidade. Porque é uma prova que tem muitas questões. Pouco tempo. Então você tem que estar bem rato ali, bem safo no que você está fazendo ali. Quantas questões para quanto tempo? Cara, não sei, mas acho que são 2 ou 3 minutos por questão. Sei que são 96, na minha época eram 96 questões. A prova da ESA hoje são 50, mais a redação em 4 horas. Então. Já é uma prova Exatamente. já que começou a ficar mais exigente no quesito velocidade também. Exatamente. Então Entendeu? você tem que estar bem... Pensando que são 14 de matemática, 14 de português. Então, no meu ano foram 12. Então você tem que estar sempre matutando ali, sempre fazendo provas antigas para estar sabendo o tempo que você faz aquela prova. É importante você marcar o tempo que você está fazendo, o tempo que você está fazendo por questão, porque concurso é isso, cara. Concurso é muito... Você tem que ser metódico. Você recomenda pra galera que estuda em casa. O cara sentou, e claro, né, nas devidas proporções ele está simulando uma prova. Ele baixou uma prova da ESA de 2000, né, anos 2000. Ele sentou para fazer em casa. Você recomenda que ele ligue o cronômetro para despertar quando acabar, né? Ou você recomenda que ele cronometre questão por questão? Não, liga o cronômetro pra... E vai diretão. Diretão. Eu fazia isso. Uma coisa super importante que Isso fazendo a prova antiga, treinando. Que passou pela minha cabeça aqui. Você criou em algum espaço da sua casa um ambiente propício para você estudar? Não. Não? Qualquer ambiente para você... Um lugar que dava na cabeça assim, tava melhor para estudar, eu estudava. Porque tem gente que tem dificuldade de concentração. Exatamente. Ou tem gente que a casa mora muita gente, tem muita criança. E eu já vi muitos alunos indo estudar em biblioteca, sabe? Passar muito tempo em biblioteca, né? Sim. Pra você funcionava de boa? De boa. Em casa eu estudava de boa. Às vezes estava sem barulho nenhum, eu procurava o barulho. Não sei porquê. Vai na contramão. Então, eu era esse tipo de cara. Entendi. Mas eu estudava muito, assim, como ele falou, em biblioteca, sala de estudo. Fazia muito isso. Mas em casa eu não tinha lugar certo para estudar. Às vezes eu estudava no terraço, na laje. Meio que nada a ver, mas fazia isso. Tá. Diferente, né? No seu terceiro ano você passou então para EAR e passou para ESA. Isso. E aí a pergunta que não quer calar, mas que já foi feita a partir do segundo ano. Por que você não foi de novo? Então, cara, como eu falei, era meu sonho ir para a SpaceX, era meu sonho ser oficial. Eu cheguei a fazer as partes administrativas ali da EAR, de fazer os exames, me apresentei, fiz exame físico, fiz tudo. Mas aí eu optei por mais um ano de curso, porque eu vi que não era aquilo que eu queria, eu não sabia se eu ia ser tão feliz assim, fiquei naquelas dúvidas. E meu pai e minha mãe me apoiaram na decisão, a gente conversou bastante, porque era uma oportunidade, né? Uma oportunidade de você mudar de vida, uma oportunidade de você tirar um pouco ali a mochila das costas dos seus pais também, que eles investiam muito em mim. E eles sentiam também, né? Eu também sentia essa parte de não poder estar dando um sossego ali para os meus pais, na questão financeira. De, eles não poderem estar viajando, eles não poderem estar trocando de carro. Eu sentia isso. Eles investiam tudo que eles podiam em mim. E eu tive essa oportunidade no terceiro ano, cheguei a fazer tudo da EAR, da ESA. Eu nem cogitei ir na época. Eu fui na da EAR para ver como é que era, sentir ali como é que era estar dentro de um quartel, sentir como é que era o exame físico e tal. Mas aí eu optei no final de tudo por mais um ano de curso e eu fui com tudo no último ano. Para mim foi o melhor ano de curso. Engraçado porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma retrospectiva da tua história de concurso, é como se eu estivesse construindo um filme na minha cabeça aqui agora, né? Não vou falar ao vivo porque a gente está gravando. Mas assim, olha como é que as coisas mudam. Você começou essa conversa aqui entrando para fazer um concurso. Sim. Com o intuito e o objetivo de ser aprovado. Sim.
E aí chegou num determinado momento que eu escuto muito que as pessoas falam, né? E aí você falou assim, não era isso que eu queria porque eu queria ser feliz. Então a sua felicidade não era mais ser aprovado em alguma coisa ou em qualquer concurso. Não, era... Mas aí você deixou de focar na mera aprovação de qualquer concurso que você poderia estar qualificado e você foi crescendo no conhecimento, sendo seletivo ao ponto de chegar numa determinada situação que mais do que a aprovação, o seu objetivo era a felicidade. Sim, que era com uma aprovação específica, vamos dizer assim. Era o prazer ali de, pô, mãe, conseguir, sabe? Eu queria porque muitas pessoas estudam para ser aprovadas. Sim, exatamente. É importante você estudar para ser aprovado. Realmente, mostrar resultado para si mesmo ajuda bastante na sua caminhada. Confiança. Exatamente, confiança. E quando eu fui vendo que eu poderia, cara, eu não parava, entendeu? E até gerou algumas conversas, assim, alguns estressezinhos em casa. O ponto de, pô, você tá podendo escolher, você não quer ir pra nenhuma. Eu falei, cara, é meu sonho. É meu sonho, é meu sonho, é meu sonho. Eu não quero isso pra mim, eu quero isso aqui. Aí eu mostrava o porquê, até eles entenderem, aí fazia eles entenderem. Mas quando você vê os resultados, você chegando depois de um ano árduo assim, de estudo, você mostrar 2 aprovações pra sua família, não tem preço. Tá dando certo. Tá dando certo, entendeu? Era um sentimento bom que eu apresentava assim. Eu acho que isso também estimulava muito os seus pais a investir mais. continuarem investindo, exatamente. né? Matheus, a gente então tá chegando no seu 4º ano, tá? Parou no 4º, né? Não fez 5 não, né? Porque... Estourou a idade. Nossa, já tô cansado, cara. Se desse eu ia. Chegamos no seu 4º ano e esse então é o último, né? Que eu chamo de última oportunidade. E aí, como é que você chegou no 4º ano? Assim, era um ano de gol ou não gol, né? Onde a gente costuma falar gol ou não gol, vai ou não vai. Era um ano que tinha tudo para ser o ano de maior pressão na minha vida vida de concurso, na minha vida de estudo. Porque, assim, no começo, antes de começar o curso, antes de começar de fato ali a preparação, eu me botei um pouco de pressão, porque eu sabia que não ia ter a próxima vez, entendeu? Uhum. Depois da metade do meu 3º ano de concurso, de curso, assim, de preparação, que eu vi que não valia tanto a pena você ficar muito vidrado, assim, nos estudos. Se você passar um pouco do limite ali, você entra em... parafuso, né? Em parafuso, overtraining para quem treina. Você meio que vai se perder. Você quer muito e o corpo não responde. Exatamente. Você não vai chegar a lugar nenhum se você passar do seu limite ali. E no meu 4º ano eu já estava meio que saturadão assim de estudo. Pô, são 3 anos estudando intensamente. Na mesma pegada, sempre. Então no meu 4º ano eu relaxei, curti mais minha família, aproveitei mais a minha namorada, saía direto. Assim, quando dava, né? Vi um filme. Mas foi um ano que eu não entrei tão pressionado assim. Eu busquei mais a qualidade ali do estudo, não estudava muito, buscava realmente ali a qualidade de estudo. Uhum. Porque não adianta nada você... Tu diminuiu, em tese você diminuiu o volume e começou a escolher melhor. Então, exatamente. Foi um ano que eu realmente aprendi a estudar. Já estava com conhecimento fino. Já. Exatamente. Foi um ano que eu realmente aprendi a estudar. Foi o melhor ano de preparação para mim. Porque eu sabia, tipo, de verdade, o que eu tinha que fazer. Uhum. Você acredita, então, que esse 4º ano, tudo bem que você já tinha conhecimento prévio, já tinha uma base sólida, mas esse 4º ano, então, foi um ano que você melhor equilibrou essa situação de estudo e relaxamento. Sim, porque, assim, pela bagagem que eu tinha, eu já sabia que não tinha tanta necessidade de, vou me matar aqui, madrugar estudando. Eu não tinha necessidade disso mais pra mim. Então, eu estudava ali, com a maior qualidade possível para estudar menos tempo possível. E, foi muito bom pra mim. Beleza, deixa eu te falar uma coisa. No 1º ano, nada. Sim. No 2º ano, ESA. No 3º ano, ESA e EAR. Sim. Agora eu fiquei curioso. E aí? E o 4º ano? O 4º ano foi AFA. Assim, fui aprovado, porém não classificado. Fui na AFA, fiquei majorado na AFA. Fiquei majorado na EAR, mas depois fui chamado. Fui classificado na ESA
aprovado e classificado na ESA e passei também na SpaceX. Então você passou em 4. 4 concursos. Primeiro ano, fala. Troquei. Na EAR eu fui aprovado também, Ah. só que eu fiquei majorado na SpaceX. Então, vamos fazer um placar Sim. aqui, tá? Primeiro ano, 0. Segundo ano, 1. 1 ou 2? 1. Terceiro ano, 2. E o quarto ano eu perdi, desculpa. Foi 7-1, pô. 7-1? Tá bom, beleza. Muito bom. Mas 7-1 pra gente, né? 7-1 pra gente. Não pra eles, né? No caso, pra você. É. Beleza. Isso é ótimo, cara. E aí, afinal de contas, nesse quarto ano que você passou, pra onde você decidiu ir? Vou me dar a chance, aí eu escolhi de ir pra ESA, esperando ser convocado na SpaceX. Né? Aí fiz tudo da ESA, fiz os exames da SpaceX, os exames médicos. E fiz tudo e fiquei esperando ali, e acabou que eu fiquei na ESA mesmo. Tá. Passou. Tá aprovado. Me livrei do calvário, né? Dessa primeira parte. O que passou pela sua cabeça quando você foi aprovado? Tipo assim, você foi classificado, mas ainda tinha... Isso é importante você falar pro pessoal aqui. Ainda tinha a inspeção de saúde, Sim. ainda tinha o TAF. E aí, como é que foram essas duas etapas?